Então vamos para o nosso segundo momento, já estamos gravando. Então nós terminamos falando dessas formas de concessão das tutelas de urgência. Então elas podem ser concedidas liminarmente, concedidas mediante caução ou após justiça. Isso é uma regra aplicável para qualquer tutela de urgência, ok? Então qualquer tutela de urgência pode ter essa situação. Vamos falar agora sobre a responsabilidade no momento em que a parte pleiteia a concessão de uma tutela de urgência. Isso é muito importante, porque na verdade, pessoal, isso ele fica um pouco esquecido. As partes elas ignoram bastante isso quando pleiteiam uma tutela de urgência. Que não é porque eu estou pedindo uma tutela de urgência, porque eu tenho ali uma necessidade, que simplesmente nada vai acontecer comigo. Não é assim que as coisas funcionam. Eu preciso saber que se eu formulo ao juiz um pedido de concessão de tutela de urgência e o juiz conceder, independentemente da maneira como ele concedeu, tá? Independentemente de ser liminarmente, após justificação prévia ou mediante caução. Ah, eu posso sofrer consequências com isso. É possível que a parte que tenha sido beneficiada pela concessão da tutela de urgência, seja responsabilizada se essa efetivação causou prejuízo para a parte adversa. Ah, e a gente aí precisa fazer uma separação, efetivamente, né? Ah, causou prejuízo para a parte adversa. Normalmente, uma tutela de urgência, quando concedida, ela vai gerar uma dor de cabeça e às vezes até um prejuízo para outra parte, é natural. Agora, existem algumas situações em que a tutela de urgência concedida causa prejuízo para outra parte e chega no momento que ela é desfeita. E aí nós vamos falar da indenização ou da reparação. Então, aqui é importante. Não é sempre que eu tenho uma tutela de urgência deferida a meu favor que eu serei responsável pela indenização. Aliás, isso acontece muito pouco. Só vai acontecer isso se eu causei prejuízo para outra parte e depois se percebeu que eu, por exemplo, não fazia jus àquela concessão. Vamos ver isso, porque o artigo 302 nos apresenta essas hipóteses, tá? Então, vamos lá. Artigo 302. Caput. Independentemente da reparação por dano processual, vamos sempre identificar essas coisas. O que é essa reparação por dano processual? Aqui nós estamos falando, pessoal, da litigância de má-fé, por exemplo. Reparação por dano processual é uma situação que a gente pode identificar como litigância de má-fé, que são aquelas multas processuais. Então, independentemente disso, da parte ser considerada litigante de má-fé ou não, essa parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causou à outra parte. Quando? Não é sempre, porque ele coloca um se. Nós temos uma condicionante aqui. Primeira hipótese, a sentença lhe for desfavorável. Então, exemplo, eu sou autor da ação, peço a concessão de uma liminar, o juiz defere, chega no final do processo, o juiz julga improcedente a ação. E como consequência dessa improcedência, revoga-se a liminar. Se a efetivação da tutela de urgência causou prejuízo para o réu e lá no final eu perdi o processo, eu posso ter que pagar uma indenização para o réu. Então, isso tem a ver com essa responsabilidade, né, na efetivação da tutela de urgência. Inciso 2. Se obtida liminarmente, e aqui é no caso de ser obtida sem ouvir a outra parte, a tutela em caráter antecedente, que a gente vai estudar semana que vem, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias. Importante, gente. As hipóteses dos incisos, elas só vão produzir uma indenização se houver prejuízo para outra parte, tá? Então, aqui, por exemplo, no inciso 2, se tiver sido concedida, deferida liminarmente, e aí o juiz determinou que o autor apresentasse o endereço correto do réu, porque ele não foi encontrado, e ele não apresenta. Se de alguma maneira isso causou prejuízo para o réu, não sendo possível citá-lo posteriormente, o autor pode responder. Então, mas professor, como que isso vai acontecer na prática, o inciso 2? Pensa assim,
que você conseguiu liminarmente que o juiz bloqueasse a conta do devedor, porque você tem um crédito para receber e você descobre que ele está se desfazendo dos bens, está vendendo tudo que tem, porque ele vai embora do país. E aí você demonstra essa situação de que ele vai embora do país e que você não quer esperar o processo acabar para ter ele condenado a pagar e ele não vai ter mais nada no nome, né? Ah, mas isso é fraude contra credores. Ah, vai tentar desfazer as vendas depois do trabalho que isso dá. Então, já quero bloquear agora. Eu tenho elementos para isso. Eu tenho a aparência de direito, né? A probabilidade do direito. Ok. O juiz autoriza e determina o bloqueio da conta dele de tantos R$ 1.000, do valor da dívida. E nesse caso, em que o juiz determina o bloqueio da conta dele, foi deferida liminarmente, ou seja, pegou ele de surpresa, pegou o réu de surpresa, ele simplesmente foi lá um dia no banco, estava bloqueado, porque é óbvio que ele não foi avisado nesse caso. Lembra que o inciso 2 fala, obtida liminarmente, sem ouvir a outra parte. E aí, ele precisa ser citado, né? Depois de ter sido efetivada, o réu tem que ser citado, até para que ele se manifeste no processo. E o juiz fala assim, olha, o endereço está incompleto, o endereço do réu, apresente o endereço completo. E aí o autor não apresenta. E passa 5 dias. O que vai acontecer? Se o réu demonstrar que ele teve prejuízo, imagine que lá, por conta do bloqueio, ele tinha cheque para compensar naquele dia, e aí bateu, usou limite, estourou o limite, enfim, gerou um caos na conta dele. Ele pode cobrar o autor por conta desses prejuízos. Essa é a situação da hipótese do inciso 2. Inciso 3. Ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. Qualquer circunstância que gere a interrupção da eficácia da medida, ainda que por revogação. Então, o juiz revogou em qualquer momento, ainda nem sentenciou, mas revogou a decisão. Lembra que ela é reversível. Se isso gerou algum tipo de prejuízo para o réu, para a parte que foi prejudicada, né, ele pode buscar uma indenização. Inciso 4, o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Aqui é uma situação também em que, na verdade, gente, vamos ser honestos, né? O inciso 4 está sobrando. Porque se o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição, a sentença vai ser desfavorável ao autor. Eu poderia incluir a hipótese do inciso 4 dentro do inciso 1, mas ok, né? A gente percebe que no direito as pessoas gostam de falar bastante. Então, aqui é a seguinte situação, em que o autor formula uma pretensão, faz ali um pedido de tutela de urgência, o juiz defere, mas o réu, ao se manifestar, ele alega uma prejudicial de mérito, e nessa alegação nós temos ali prejudicial de prescrição ou decadência, e o juiz acolhe e fala realmente, o direito do autor está prescrito. Então, não tem como manter essa concessão. Julgou extinto, reconhecendo prescrição ou decadência, né? É o artigo 487, inciso 2, decisão com resolução de mérito. Então, nós estamos aqui diante de uma situação que vai gerar um resultado que pode prejudicar a parte se aquele que sofreu as consequências da efetivação da tutela de urgência, ele demonstrar que teve prejuízo, ele pode buscar o ressarcimento pela via adequada. Tá? Então, aqui nas hipóteses do 302, nós temos essas situações de responsabilidade pela concessão. Bom, o artigo 301 acaba sendo um artigo bastante genérico, porque ele fala que a tutela de urgência de natureza cautelar ela pode ser efetivada mediante várias modalidades, arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem, qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Eu vou usar esse artigo para que a gente faça a diferenciação entre tutela antecipada e tutela cautelar. Preciso também fazer uma delimitação a partir de uma informação histórica de como era previsto as cautelares, o porquê desse artigo, isso tem um sentido. No Código Revogado, nós tínhamos muitas cautelares previstas, que eram as chamadas cautelares nominadas. O que eram essas cautelares nominadas? O que é ser nominada? Eram as cautelares identificadas no código, né? Então, só para você ter uma ideia, no código anterior, por exemplo, hoje,
Cautelar está prevista do 305 ao 310. É uma miséria de artigo, né? Porque ele só prevê de maneira ampla a cautelar. Como que o código anterior fazia? A cautelar começava a ser prevista no 796 e ia até o 888. Nesse intervalo de quase 100 artigos, nós tínhamos várias cautelares indicadas. E aí ele falava de cautelar de arresto, sequestro, busca e apreensão, arrolamento de bens, registro de penhora, falava sobre protesto, falava sobre... eu não vou lembrar agora várias modalidades que se tinham, mas nós tínhamos muitos tipos de cautelar previstas no CPC, de maneira expressa. O que entendeu o legislador? Eu não preciso prever em detalhes essas coisas. Porque mesmo na época em que as cautelares elas eram previstas aos montes, sempre se permitiu as chamadas cautelares inominadas, que eram situações em que era uma questão de cautelar, mas eu não tinha uma previsão específica no código. E aí eu fazia uso de uma cautelar genérica, que não estava prevista, chamava isso de inominada. Por exemplo, uma muito utilizada, que era cautelar de sustação de protesto. Sempre foi muito usado no código anterior. Não tinha previsão de cautelar de sustação de protesto, mas as partes tinham a possibilidade de inovar. Então, o código de agora optou por ser muito mais sucinto, mesmo porque é perda de tempo dedicar tanto artigo para prever hipóteses específicas de cautelar, sendo que o foco é, tendo natureza cautelar, não importa o nome que eu dou. Eu tenho uma urgência com natureza cautelar, e aí não interessa o nome. Por isso que o 301 resolve isso. Ele fala, eu vou fazer uso da cautelar para coisas que estavam previstas antes, como arresto, sequestro, blá, 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 ou qualquer outra medida idônea. Não interessa o nome que eu dou, me interessa aquilo que eu estou buscando. Esse é o grande foco que se tem em torno das tutelas de urgência. Nisso, o Código atual foi muito feliz. Mas vamos entender qual a diferença entre tutela antecipada e tutela cautelar. Pessoal, mais uma vez, questão de nome. Cautelar, presta atenção no tipo. Cautelar é no sentido de cautela, de proteção. Então, as cautelares, elas têm um objetivo protetivo. Elas têm a função de proteger o pedido principal. Vamos anotar essas coisas. Cautelares possuem natureza protetiva. O foco é proteger o pedido principal, garantir, viabilizar. Esse é o grande foco das cautelares. Então, pessoal, a gente vai chamar de cautelar quando a minha tutela de urgência ela aparece, mas ela não diz respeito àquilo que as partes estão brigando. Ela não se refere àquilo que as partes estão questionando ou discutindo no processo, mas ela vem para proteger e garantir aquela situação. Então, vou te dar um exemplo da cautelar de arresto. O que é esse arresto? Pensando nas hipóteses de cautelares que nós poderíamos trabalhar. Arresto é quando o juiz determina que se bloqueie tanto os bens quanto bastem para garantir uma execução. O arresto ele é chamado, você deve ter estudado isso em execução, como fase de pré-penhora. Então, se o cara deve 50 mil reais e ele não paga espontaneamente, a parte pode solicitar o arresto. Esse arresto pode ser uma consequência natural do processo executivo. Se a pessoa não paga espontaneamente, inevitavelmente o oficial vai proceder ao arresto. Mas pode ser também liminar, pode ser também uma tutela de urgência. Como, por exemplo, nessa situação da pessoa estar se desfazendo do patrimônio. O cara foi condenado a te pagar 50 mil. E você fica sabendo que ele está vendendo tudo para ir embora do país. Você quer 50 mil. Essa é a discussão do processo. Você não quer o carro dele, você não quer o terreno, você quer 50 mil. Acontece que,
verificando essa situação de que ele está se desfazendo de tudo e sabendo que o patrimônio responde pelas dívidas não pagas do devedor, né? O patrimônio do devedor responde por isso, então você formula uma cautelar de arresto para que o juiz autorize e determine o bloqueio de todos os bens que o oficial encontrar como forma de garantir a execução futura. Percebe a função de garantia? O foco do credor não é o patrimônio dele, não é o carro, não é a casa, o terreno, seja lá o que for. Mas bloquear esse patrimônio é garantir um pagamento futuro, que pode ser viabilizado por um leilão, por exemplo, ou por uma venda direta, ou até mesmo por uma adjudicação. Lembra que a adjudicação é quando o credor fica com a coisa. Venda direta não vai para leilão, mas o credor traz comprador interessado no processo e faz a venda direta. E temos a asta pública, que é efetivamente o leilão, que é o que mais acontece. Então, nós temos esse caráter de proteção, assecuratório, sabe? O exemplo, por exemplo, de arrolamento de bens, como cautelar de arrolamento de bens. Isso vai acontecer bastante em inventário. Cuidado, a gente não pode confundir arrolamento de bens. Existe um tipo de inventário chamado de arrolamento de bens, que é o arrolamento de bens sucessório. Mas existe a cautelar de arrolamento de bens. A cautelar de arrolamento de bens, ela é um meio de documentação. Então, existem algumas situações, por exemplo, o cara morre e ele deixa lá para os herdeiros. E um dos herdeiros percebe que tem um outro lá, que daí vira uma briga lascada na família, que está destruindo tudo. Só que essa pessoa que está desviando o patrimônio é a pessoa que morava no sítio do pai. Aí ele está vendendo o gado, porque daí bem imóvel é fácil de sumir, né? Aquilo que tem registro fica mais difícil, se tivesse no nome do falecido. Mas vaca, não. Vaca é muito fácil de vender e fazer dinheiro e colocar no bolso, esconder. Trator, mesma coisa. E às vezes são parentes que não moravam na cidade, não tinham esse contato com o sítio. Acontece muito cautelar de arrolamento de bem e inventário desse tipo, que envolve propriedade rural. Por quê? Esses herdeiros que não têm contato com a propriedade e com o falecimento percebe que um irmão ou quem mora lá está dificultando a vida deles, eles estão com um receio sincero de que tudo aquilo que é móvel que está lá vai sumir. Vamos imaginar, eles sabiam que o pai faleceu, tinha mais de 1.000 cabeças de gado. Aí eles fizeram uma visita ali no sítio, uma olhada por cima, poxa, não tem nem perto de 1.000. O que aconteceu com o gado? Morreu tudo? Alguma coisa estranha está acontecendo. Então, eles ingressam com uma cautelar de arrolamento de bens para que o juiz envie um oficial de justiça no imóvel para ele listar todo o patrimônio. Por quê? Porque se sumir alguma coisa após esse listamento, né, aí vai ter responsabilidade de quem estava lá gerindo o lugar. Percebe como é uma questão protetiva? Nós estamos falando de algo que vai proteger a situação, proteger aquilo que eles estão buscando. Havia também uma cautelar no código anterior, que era a produção antecipada de provas. Você já viu e estudou isso, né, ao longo do processo civil, que existe um momento do processo que a gente vai chamar de fase instrutória. Para que serve a fase instrutória? Para produzir provas. E é nessa fase que vai acontecer a audiência de instrução. E é nessa audiência que a gente escuta testemunha, que colhe o depoimento pessoal das partes. Vamos pensar que houve uma situação em que aconteceu um acidente e você ingressou com uma ação de indenização por conta desse acidente. E tinha uma testemunha ocular do acidente, uma testemunha-chave que demonstraria de maneira indubitável o seu direito de ser indenizado. Acontece que essa testemunha está muito doente. Está muito doente, está internada, e a gente sabe também que quando a gente está pensando em andamento processual, entre a propositura da ação e a audiência de instrução, dependendo de onde esse processo está, pode demorar aí 2 anos fácil. E você sabe que a pessoa está lá muito doente quando você ingressou com a ação e talvez ela não tenha 2 anos de tempo, não. E se ela morrer, o depoimento dela morre com ela. Então, você faz uma medida de urgência para colher o depoimento dela de maneira inicial.
antes do momento específico ou propício para colher esse depoimento. Isso tem natureza cautelar. Por que isso tem natureza cautelar? Você não entrou com ação para ouvir depoimento de alguém. Você entrou com ação buscando indenização. Só que ouvir o depoimento dessa pessoa é um elemento muito importante para tornar a sua alegação forte, né? Para demonstrar a sua pretensão, para demonstrar o seu direito. Isso é a natureza de uma cautelar, pessoal. Cautelar são medidas emergenciais que precisam ser feitas naquele momento, porque existe um perigo de prejuízo se ela não for feita naquele momento. E elas têm por finalidade proteger aquilo que as pessoas estão buscando. Mas elas não residem exatamente no pedido do processo. Tá? Isso é uma cautelar. E a tutela antecipada? Tutela antecipada, como o próprio nome diz, representa o desejo de imediata fruição do pedido final, no todo ou em parte. Quando eu penso em tutela antecipada, o que é tutela? Todo o processo se volta a uma tutela, se volta a uma proteção, se volta a um provimento. Antecipada. Eu quero antecipar a minha colocação de mãos no meu pedido final. Isso é tutela antecipada. Então, se eu ingresso com uma ação, no caso, para que o juiz reconheça que a dívida é inexistente e cancele o protesto, eu não quero que o juiz, eu não quero esperar a sentença, o final do processo para que o protesto seja cancelado. Uma parte desse meu pedido, do pedido da ação, eu já quero experimentar desde agora, que é o cancelamento do protesto. Então, eu estou antecipando aquilo que eu desejo como o julgamento final do processo. Isso é tutela antecipada. Pensa no nome. É antecipar o provimento final. E eu posso desejar antecipar tudo e continuar brigando para daí ser confirmado em sentença, ou desejo antecipar só parte. Nesse caso da declaração de inexistência de débito com cancelamento, eu antecipo só o cancelamento, porque a declaração de inexistência só vai vir ao final do processo. Né? Agora, por exemplo, é exemplo de cautelar se a dívida é em dinheiro e eu peço para bloquear bens, porque eu não quero bens, eu quero dinheiro. Só que os bens garantem essa transformação em dinheiro. Agora, se eu fiz um contrato de compra e venda da pessoa em que eu vendi o meu carro para o indivíduo, vendi o meu carro para a pessoa, e a pessoa não cumpre o contrato, ocorreu ali a rescisão do contrato e, como consequência da rescisão, eu quero o carro de volta. E aí eu ingresso com uma ação pedindo para o juiz me dar o carro de volta, como efeito da rescisão contratual, além de cobrar multa e tudo mais. E se eu peço imediatamente que o juiz bloqueie o carro e me entregue, isso é tutela antecipada. Porque no final do processo eu quero efetivamente que aquele carro seja reconhecido como meu. Mas eu não quero que esse carro fique com ele, porque imagine, o cara está lá sabendo que ele está à mercê de ter que devolver o carro, ele vai destruir o carro. Então eu quero que imediatamente ele devolva o carro. E aí tem natureza de tutela antecipada. Você tem que pensar o seguinte, dica, se o teu provimento de urgência faz parte do pedido final do processo, é tutela antecipada, porque eu estou antecipando o meu pedido final. Se o meu provimento de urgência não faz parte do meu pedido final, mas é alguma coisa que facilita essa conquista, esse caminho, então eu estou diante de uma cautelar. Os requisitos são os mesmos. Tá? E existe fungibilidade entre eles, a gente vai ver isso. Então, professor, fiz uma petição inicial e coloquei ali uma tutela antecipada. E aí depois o juiz, ao analisar, falou assim, jovem, isso não é tutela antecipada, isso é uma cautelar. Isso vai fazer com que eu seja prejudicado? Não. Existe fungibilidade entre as tutelas de urgência. Então, se eu formulei um pedido de tutela antecipada, e na verdade deveria ter formulado uma cautelar, o juiz vai analisar como se cautelar fosse, não precisa nem pedir para eu corrigir. E isso é importante, ou seja, reconhece-se que essa urgência ela é tão urgência mesmo, não perder tempo com essas coisas. Vamos direto enfrentar aquilo que efetivamente precisa ser analisado.
A urgência é mais importante do que a forma. E já que os requisitos são os mesmos, aparência de direito, perigo de dano irreparável e irreversibilidade, se está preenchido os requisitos, não interessa se eles chamam de cautelar, tutela antecipada ou qualquer outra coisa. Não importa. O que importa é estarem presentes os requisitos. É claro que a gente está aqui para aprender a técnica. Tanto que se na ordem você erra a tutela, por mais que você coloque fungibilidade, você vai perder ponto. Porque o desafio é sermos técnicos, sabermos separar essas coisas. Mas a diferença é essa. Olha para o pedido final, para o desejo daquele processo e olha para o pedido de urgência. Se são os mesmos, ainda que parcialmente, tutela antecipada. Não são os mesmos. E tem essa função de proteção, de cautela, acautelatório, então é uma cautelar. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Manifeste-se, pessoa. Tranquilo, professor. Tranquilo? Já não está conseguindo acompanhar? Manda para mim aí. Depois também é sacanagem ficar depois sair falando que não está entendendo nada, mas também não pergunta, infeliz. Então pergunte. Tá? Alguém mais me responde, pelo amor de Deus? Coloca aí nos comentários, criatura. Dificuldade para Você está escrever? bem, professor? Então entendi, foi bem claro, professor. Muito bem, muito obrigado, viu, Bruno? Vou até aparecer aqui para o senhor, ó. Saudades do que a gente viveu nas aulas. Uma hora ele vai voltar. A única aula que o Bruno assiste. Mentira, eu assisto todas. Essa é a única que eu Aham, presto mentiroso. atenção. O tio está carente, Gente, tadinho. todas o quê? Não tô não. Entendeu, Fernanda? Oi? Não. Entendeu, Fernanda? Entendi, claramente. Não, Isso foi bem, muito claro. bem. Ó, Pessoal, o José ali. eu quero fechar essa nossa fala de hoje, porque o nosso próximo tópico ele vai ter que tomar um pouquinho mais de gastar um pouco de tempo com ele. Mas lembra que eu comentei com vocês que eu passaria algumas dicas, né? Até alguma sugestão que eu tenho observado que na prática acaba funcionando. Eu comentei com vocês que sempre quando a gente pleiteia uma tutela de urgência, nós precisamos demonstrar esses requisitos: probabilidade do direito, perigo de dano, risco ou resultado útil do processo e também reversibilidade. São 3 elementos básicos para a gente conseguir a concessão de uma tutela de urgência. Uma dica que eu dou é que quando você for fundamentar uma tutela de urgência, além de preencher esses 3, faça a seguinte argumentação, do tipo: olha, Vossa Excelência, também tem que ser considerado o maior prejuízo repousa sobre quem? A ideia é a seguinte: ainda que Vossa Excelência entenda que a aparência do direito não está tão clara assim, o risco do autor em não ter a medida concedida, o dano que ele pode sofrer é infinitamente maior do que o dano ou o risco do réu pela concessão da medida. Então, exemplo. Quero que cancele o protesto. Quero que cancele o protesto, que está no nome do autor. Mas você não tem prova do pagamento. Eu não tenho prova do pagamento porque, a princípio, eu nunca firmei contrato com essa pessoa. E não se exige comprovação de prova negativa, não existe isso. Não tem como eu provar que eu não firmei contrato. Então, pensa assim, por onde a gente vai seguir a linha do argumento? Excelência, ao deferir a tutela antecipada cancelando o protesto, Vossa Excelência está gerando benefícios e evitando graves prejuízos para o autor. Se analisarmos por outro lado, essa mesma concessão em benefício do autor em nada prejudica o réu. Em nada. Porque para o réu não faz diferença se o nome do autor está protestado ou não. Não é isso que vai fazer com que ele receba o que ele está cobrando. Principalmente que, por ela ser revogável, a qualquer momento o senhor pode mandar protestar de novo.
Então, essa ponderação é uma ponderação que acaba sendo interessante. Então, na questão da cautelar do arrolamento de bens. Vossa Excelência, vamos entender. Pode ser que Vossa Excelência entenda que eu não tenho tantos elementos para ter medo que o meu irmão suma com as coisas do sítio. Mas por proteção, por cautela, tendo respeito com todos os herdeiros, qual é o prejuízo do meu irmão se ele está fazendo tudo certo? Voltou? Tinha travado, né? Uhum. Mas deu para ouvir o que eu falei ou não? Não. Vamos lá. Parou no prejuízo do réu lá. Beleza, vamos lá. Nessa questão do arrolamento de bens. Vamos imaginar que eu não tenho elementos para desconfiar do meu irmão. Se eu tenho um irmão que mora no sítio, elementos concretos. É um achismo diante da situação. E aí, como que eu vou mostrar essa probabilidade do direito? Talvez eu não vou conseguir. E aí, como que eu consigo, então, a concessão da tutela? Eu tenho que partir para um outro argumento. E a minha fala vai ser o seguinte: vamos ponderar os prejuízos das partes? Se o meu irmão está fazendo tudo certo, ele não tem prejuízo nenhum de receber um oficial de justiça que documente tudo o que existe no sítio. Agora, pensa no meu lado. Se ele estiver fazendo uma coisa errada e a gente não documentar, os demais herdeiros estão lascados. Então, vamos pesar os riscos dos envolvidos, das partes do processo, e diante disso, eu consigo dar uma forçada nessa ideia da probabilidade do direito, quando ela for um pouco frágil, sabe? Então, caminhem um pouco nesse sentido. Meus queridos, nós vamos encerrar por hoje. A semana que vem, na quarta-feira, a gente vai começar a falar do 302, tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Pessoal, aqui a gente tem detalhes muito importantes. Hoje, já pacificados, alguns anos atrás, isso era uma confusão. Hoje já está mais tranquilo. Peço que você não falte. De fato, é realmente talvez a parte mais delicada que a gente tem em torno desse conteúdo, é essa parte da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. E tem muita coisa e tem sido cobrado com uma certa frequência. No mais, tenham todos um excelente resto de semana, sexta-feira, final de semana, se cuidem. Obrigado pela presença e participação de todos. Falou, fiquem com Deus. Até mais, gente. Tchau, Tiso. Tchau, professor. Até, professor. Valeu.